Ainda de pé, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Ore para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Diga: Deus, eu não quero ouvir coisas que vão me fazer bem. Eu quero ouvir o que o Senhor quer falar para mim. Senhor Jesus, antes do Senhor subir aos céus, o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Professor maior, aquele que nos ensinaria todas as coisas. E nesta noite, Espírito Santo, nós podemos sentir aqui a Tua atuação. O Senhor tem feito coisas simplesmente inacreditáveis aos ouvidos humanos neste lugar. E nessa noite eu sei que não será diferente. Espírito de Deus, enquanto eu estiver pregando a Tua palavra aos corações diversos, no coletivo, eu te peço, Espírito Santo, faça essa pessoa ouvir somente a Ti. Ela não precisa me ouvir. Aliás, Espírito Santo, que ela nem consiga prestar atenção em mais nada, que ela só preste atenção agora naquilo que o Senhor vai tratar dentro do coração dela, porque Tu és poderoso para isso. E enquanto eu vou falando aqui, o Senhor vai enchendo o coração dessa pessoa. Enquanto eu vou falando da Tua palavra, o Senhor vai enchendo ela de esperança, de ânimo, de futuro. E que ao final dessa ministração, Espírito Santo, o Senhor possa continuar trabalhando o coração de cada um aqui. Eu te dou liberdade, Santo Espírito, de fazer como quiseres, do jeito que quiseres, utilizando o que tens essa noite, que sou eu. Fique à vontade e recebe nosso carinho, recebe nossa atenção, recebe nossa devoção nessa noite. Nós paramos tudo nesse momento para te ouvir, Santo Espírito. Tu tens liberdade aqui. Quantos podem colocar as mãos no coração e dizer: aqui, no meu coração, o Senhor tem liberdade. Fique à vontade. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós teremos uma refeição de amigos. Se você é uma dessas pessoas que está abrindo a porta do seu coração para o Espírito Santo, levante suas mãos, as duas mãos, e dê o melhor aplauso a Ele, porque Ele é digno. Essa, poder sentar? É minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Glórias a Deus. Lá de Orlando, na Flórida, a Dri está conosco, assistindo o culto, cultuando junto conosco, lá de Orlando. Vai ofertar em dólar hoje? Deus abençoe, Dri. Ô Dri, você tem que trazer um Hot Wheels para mim daí. Tem uns Hot Wheels que só tem aí nos Estados Unidos. Coisa besteira, nada que 100, 150 dólares não compre. Vocês acreditam que tem carrinho Hot Wheels de 150 dólares, mano? Eu nem sei quanto que é isso em real. Também não quero saber. Até porque se eu souber, minha esposa vai ficar... De vez em quando chegam uns carrinhos lá mais baratinhos que os que chegam lá em casa. Baratinhos, os que chegam que eu compro. Tem uma coleção de Hot Wheels, queridos. Vê se pode. É porque eu não tive infância, né? Na minha infância não tinha nem Danone, mano. Eu sou da geração que fazia o próprio brinquedo. A gente pegava a lata, enchia de terra, fazia um negócio assim, saía puxando, né? Nossa brincadeira mais... As brincadeiras mais legais eram esconde-esconde, pega-pega. Eu odiava a época do pipa, né?
Odiava, porque os irmãos iam, os meus amigos iam tudo soltar pipa, e eu não gostava de pipa, nunca gostei. E os campinhos da vida ficava tudo vazio, né, nessa época, né? Eu gostava de futebol. Inclusive, essa semana fiz algumas demonstrações aí. Teve uma irmã que falou, eu estava sem camisa no vídeo, né? Que coisa lamentável, né? Aí a irmã falou assim, pastor, isso é lascívio. Eu falei, não, irmã, isso é falta de vergonha na cara mesmo. Tem nada bonito para mostrar. E se tivesse também não mostrava. Ó, abraço também pro Hugo Lins, lá de Bragança Paulista. Um beijo, Hugo. Deus te abençoe, meu lindo. E lá de Maceió, Marinilda. Marinilda é aquela lá que pediu para mostrar o Vitor na live aquela vez? Será que é essa, Vitão? Mostra meu cunhado Vitor aí, tá tocando bateria e não tá aparecendo ele. Beijo, Marinilda. Deus te abençoe muito. A Gabriela, lá de BH. Gabriela, beijo, Gabi. E a Sueli e o Adriano, que estão assistindo do trabalho. Deus abençoe vocês. Família também, família do irmão Antônio, que sofreu um acidente. Antônio e Holanda, os filhos. Um beijo, que Deus te abençoe, orando pela sua saúde. Um abraço também para o Paulo e a Paula, nossos amigos que hoje perderam um ente querido. E hoje eu não pude ir no velório, no sepultamento, mas nós enviamos o presbítero Fabiano, foi acompanhado de uma equipe que esteve lá, né, fazendo o culto fúnebre. E que o Senhor venha confortar o coração de cada um de vocês. Amém? Queridos, a palavra de hoje é continuação da palavra de domingo. Nós iniciamos uma série aí dentro do tema coragem. E quero discorrer um pouco sobre isso. Josué capítulo 1, versículo 9. Nós lemos esse texto com mais ênfase na semana passada, mas só para a gente relembrar. Josué capítulo 1, versículo 9, o texto diz: não fui eu que lhe ordenei, seja... Tem gente forte, tem crente aqui, mano. Não, porque... Ô, mano, deixa eu falar para você uma coisa. Irmão, deixa eu ensinar um negócio para vocês aqui. Eu sou pastor, tá? Eu não sou pregador. Não sou. Isso eu tenho consciência plena. E já me adaptei a isso, tá? Eu sou pastor, eu sou um cara que gosta de ensinar. Sei pouco, e o pouco que sei, gosto de compartilhar. Olha só. O diabo não sabe o que você pensa. Primeira coisa. Isso aqui é uma verdade. O diabo não sabe o que você está pensando. Prova, pastor? Sim. Só Deus é onisciente. Só Deus. O que é onisciente? É aquele que tem toda a ciência. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então Deus, ele tem uma capacidade tal de nesse exato momento saber o que todos os seres humanos estão pensando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tudo que você está pensando agora Deus sabe. Mas o diabo não. O diabo não tem esse poder. Ele não é onisciente. Então, como é que o diabo fica sabendo das coisas, pastor? Porque você é boca aberta. Você fala. E quando você fala, o diabo fica sabendo através de você. Quem contou para o diabo? Você. Certa vez eu conheci um homem. E ele estava muito bem na igreja. Ele estava firmão na igreja. Fritando. O cara era do tráfico. Mas veio para a igreja, se reconciliou, aceitou Jesus, aliás. E pegou firme, batizou. Batizou e estava monstrão. Um dia na porta da igreja, a gente conversando, e ele disse: pastor, a única coisa que me tira da igreja é mexer com a minha família. Mexeu com a minha família, pastor, já era. Na outra semana aconteceu uma situação com a família dele na igreja. Na outra semana. E ele saiu da igreja, toda a família saiu da igreja. E, como diz o hino do Racionais, e nunca mais voltou. Mas você ri, né? Mas a coisa é séria. Mas quem foi que contou para o diabo o segredo de tirar a família dele da igreja? Ele mesmo. Ele mesmo. Marquinhos, se ele não tivesse falado nada, o diabo não ia saber. Oi, Nathalie.
are you? Nice to meet you. Vamos ver. Eu esqueci o nome do marido. Jefferson, Deus abençoe. Jefferson, Verônica tá aqui. Meus amigos, essas pessoas viram eu chegar na Líria, hein? Quando eu aceitei Jesus, estava lá já. Glórias a Deus. Marquinhos batizou no mesmo dia que eu. Mesmo dia. Marquinhos. Nós estamos velhos, bicho. Então, queridos, quando você está na igreja, ou quando você está na sua casa, ou quando você está no seu trabalho, se alguma coisa está te perturbando, se esforce para manter boa a sua fisionomia. Quando você perceber que o diabo está cutucando você, mano, é difícil, eu sei que é difícil, mas o que é fácil nessa vida? Até viver é difícil, mano. Não é difícil? Cara, quando o diabo der uma cutucada em você, sabe o que você faz? Tipo assim, ó, não doeu. Mano, você tá todo lascado, velho, tá doendo, mano. Tá doendo, mas tá difícil, mas você continua com cara, como é que chama? Cara de paisagem. Aí o diabo vai falar para os demônios assim, não tá adiantando. Muda de estratégia. Aí ele muda, aí você continua vivendo bem. Agora, se o diabo percebe que algo que ele fez com você, mexeu com você, na hora que ele cutucou, você fez assim, ai! Aí o diabo fala assim, demoniada, achamos o ponto, todo mundo para cima dela. Aí você fala, pastor, não estou aguentando, mas foi você que ajudou. Então, aprendam isso. Então, quando eu perguntar aqui, tem alguém que está forte aqui, mesmo que você esteja fraco, mas ele fala assim, aqui, ó, eu. Irmão. Vai, quando eu perguntar alguma coisa, fala com vontade. Porque você fala assim, por exemplo, olha o texto. Não fui eu que lhe ordenei, seja. Aí sabe o que você faz? A palavra é forte, certo? A palavra forte, ela traz poder. Quando eu falo de força, eu estou falando de algo sobre-humano. Aí você vai assim, ó, forte. Aí o diabo faz, achei um, achei o outro. É só passar o rodo, é só soprar que cai. Então vamos ler o texto igual o crente que aprendeu a lição, amém? Crente pentecostal. O pessoal pergunta se a Lírio é pentecostal. A Lírio é pentecostal. Por quê? Pentecostal, irmão, não é quem roda. Pentecostal não é quem roda fazendo movimento, porque isso senão a Umbanda também é pentecostal. Se rodar é sinal de Pentecoste, na Umbanda, então tá todo mundo pentecostal, mais do que nós. Não é, Cristiano? Ué. Então, Pentecoste, igreja pentecostal é aquela que crê em todos os dons derramados pelo Espírito Santo e não proíbe nenhum deles. Então, você pode sim profetizar, você pode sim manifestar, você pode falar a glória de Deus, você pode falar em línguas, você pode, se Deus te levantar aqui para curar alguém, se Deus falar no seu coração, vai lá, coloca a mão e exerça o dom da cura, vai lá. Nós não proibimos o falar em línguas, pelo contrário, nós só não achamos que o dom de línguas é para enfeitar o culto, isso não. O dom de línguas não é para enfeitar o culto, o dom de línguas é para edificar a si mesmo. Quer aprender mais sobre o dom de línguas? Quer? Terça-feira no Lírio Play. Vamos ler o texto. Com força agora, hein? Não fui eu quem lhe ordenei? Seja... Eita! Rapaz, se tinha um demônio, correu. Se tinha um capeta aqui, vazou lindo igual um foguete. Aleluia, é isso. Se você usar essa estratégia no seu dia a dia, não vai ficar demônio perto de você, meu irmão. Se você usar essa estratégia aí, já valeu o culto. Podemos terminar o culto, sim ou não, queridos? Conversa. Fala, pastor, vai fugir do seu trampo não, rapaz. Faz seu serviço aí. Vamos de novo. Não fui eu que lhe ordenei. É que tem mais uns 2 demônios aí. Não fui eu que lhe ordenei. Seja... E... Não...
Oh, meu Deus! É louco, cachoeira. Arrepiou. Oh. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Se começa a falar isso para você. Comece a usar textos bíblicos com essa energia durante o dia. Quando Deus fala algo com o seu coração, anota, vai para casa, coloca aquilo na geladeira, no quarto. Na hora que o demônio estiver falando um monte, você pega e lê esse texto na sua casa, como você leu aqui agora. Rapaz, não tem capeta que fica perto. Quantos creem nisso, de verdade? Eu acho que vale a pena a gente começar a aplicar isso, amém, queridos? Domingo passado nós... Amém, mistério de fogo. Aí, ó, crente pentecostal desde pequeno. Oh, glória. Domingo passado nós falamos sobre... O tema era coragem para romper. E romper com o quê? Nós falamos sobre isso, né? Romper com as pessoas. Porque quando você entrega a sua vida a Deus, para andar com Deus, as pessoas vão pesar. Agora tá chatão, agora tá diferentão. Agora nem chama porque agora é crente. Não, é crente. Crente não sei do que quente. Só as fuças. Você, filho do capeta. Filho da jumenta de Balaão. Crente xinga assim, irmão. Tem uns palavrão fake que crente não pode falar. Filho de Rabi, por exemplo. Não pode falar. Não pode. Quando você rompe com o mundo para andar com Deus, certamente vai vir as críticas. Certamente Satanás vai tentar arrastar você de novo para o mundo. Certamente Satanás vai tentar dificultar o seu caminho, porque ele não quer te perder. E uma coisa interessante, até estava falando com o irmão ontem, antes de ontem, o diabo não desiste de você. Ele perdeu você para Deus, mas ele não desiste. Ele vai voltar todo dia para tentar tirar você da presença de Deus. Ou seja, o diabo não desiste e nós desistimos. Aí fica fácil para o bichano. Aí já era. Então aprenda a romper com o mundo e tem que ter coragem para isso. E quando Deus está falando com Josué, olha Josué, você tem que ser forte. Josué, você tem que ter coragem. Por quê? Porque Deus estava falando para ele, para o lugar onde eu estou levando vocês, para o lugar onde eu vou preparar para vocês chegarem lá, vocês vão ter que ter muita coragem. Tem que ter coragem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ser crente é coisa para cabra macho, para mulher valente. Ser crente não é coisa para principiante, para frouxo. E não pode entrar sem a instrução de um profissional. É sério. Irmão, é fácil ser andando como diz aquele hino do presbítero Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim é fácil. Agora eu quero ver, deixa o Espírito me levar. Deixa Deus me conduzir. Aí que eu quero ver. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. E parece que o mar não vai se abrir. Conhece essa? Essa aqui é antiga, hein? Quando tudo diz que não. É difícil, bicho. E aí o que a gente faz? A gente canta o quê? Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode te frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor. Aleluias. E cumpra tudo. Teu querer. Deus do impossível. Não desistiu. Você que está em casa, canta também, miserável.
Abre essa boca santa, cheia de dentes. O Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aos olhos de Josué, era possível chegar em Canaã. Mas aos olhos do povo não era, porque faltava ao povo coragem. Por isso que Deus diz para Josué: você tem que ter coragem para chegar em Canaã. Onde é Canaã? Canaã era o melhor lugar que o povo de Israel podia chegar, porque é o lugar que Deus tinha preparado para eles. Deus disse que era um local onde manava leite e mel. Leite e mel, a terra que mana leite e mel. E quando eu era criança eu ficava pensando nisso, eu ficava lendo essas coisas, essas histórias assim, meu pai contava para mim. E né, papai? Contava que terra mana leite e mel, e eu ficava imaginando saindo das rochas assim, leite misturado com mel, é só colocar o copinho assim. E um dia lá em casa apareceu uma garrafa de mel. Eu abri a geladeira, tinha um mel, tinha um leite. Eu falei, mano, hoje eu vou experimentar o que o povo de Israel experimentou. Irmão, tomei meia garrafa de mel e um litro de leite. Aí fiquei com a dor de barriga da desgraça. E eu falei assim, eu que não queria ir para Canaã, só vai comer leite e mel. Depois eu fiquei... Mas aí eu fui aprender que essa é uma forma que Deus fala para o povo entender que o lugar era bom, né? Leite é alimento, né? Alimento, e o mel é doçura. Ou seja, vai ser uma vida doce. Doce como mel, né? Facinho. E qual é a nossa Canaã hoje? Por que nós temos que ter coragem para chegar em Canaã? Nossa Canaã, vou abrir para você aqui um texto rapidão, ó, Jeremias 29:12. Desculpa, 11. Porque, olha o que Deus diz para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e olha o que Deus diz ao seu respeito. Tem gente que fala assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está me ouvindo mais. Eu acho que Deus não tem, eu acho que a minha vida vai acabar assim. Eu acho que já era. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Isso é o que o diabo está falando no seu ouvido. Porque o que Deus está dizendo é outra coisa. O que a palavra dele, que é imutável, diz é: eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Diz quem? Planos de fazê-los e não de causar dano. Planos de dar a vocês o quê? Esperança e um futuro. Agora, que tipo de futuro você acha que Deus tem para você? É um futuro ruim? Não. Futuro ruim quem tem é o Satanás. Deus tem futuro bom para você. Então, nesta terra, Deus quer dar a você uma vida de futuro. Nesta vida. Enquanto você estiver vivo, Deus tem futuro para você. Deus tem planos bons para você. Não importa o que aconteceu até ontem, não importa o que aconteceu há minutos atrás, Deus, a partir de agora, quer mudar a história de muita gente aqui. Esse é o interesse de Deus. É o interesse de Deus que você tenha uma vida melhor. Porque você tendo uma vida melhor, você vai dizer quem fez isso. E quando as pessoas começarem a ver que a sua vida está mudando, ou mudada, transformada, logo essas pessoas vão querer o mesmo Deus que você. Então é interesse de Deus que a sua vida seja transformada. Por mais que você esteja passando por algum momento que você não gostaria. Mas Deus diz que tem futuro para nós. E qual a outra Canaã? Essa é uma Canaã, nessa terra. E qual a outra Canaã? Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Escuta isso. Nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus.
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo que você vai viver uma vida top das galáxias aqui, mas na hora que você fechar o olho nessa terra, na hora que você for para o caixão, depois daquele momento ali, as pessoas vão deixar o seu corpo na sepultura e vão voltar para casa, mas você vai estar na pátria celestial, no paraíso que Jesus preparou para aqueles que viveram com Ele aqui nessa terra. Essa é a Canaã do crente. Não dá para dizer também que Canaã é só coisas da terra. Não. Deus tem coisas muito mais excelentes do que aqui nessa terra. Essa terra é passageira. Essa vida vai acabar, meu irmão. Possa ser que você nunca fique rico. Possa ser que você nunca seja rico. Possa ser que você nunca ganhe na Mega Sena. Não pode jogar não, é verdade. Mas se jogar, ganhar e não devolver o dízimo é 2 pecados. Então eu não vou deixar você pecar 2 vezes. Mas a gente fica pensando só nas coisas aqui da terra, quando na verdade Deus tem um céu pela eternidade para nós. Deus tem uma vida eterna pela eternidade nos esperando. E as coisas boas dessa terra, a Bíblia diz que não se comparam com as coisas que tem lá nos esperando. Irmãos, olha, quem aqui já foi numa cachoeira? Quem aqui já foi na praia? Quem nunca foi na praia aqui, levanta a mão. Quem nunca foi, levanta a mão. Nunca foi na praia. Quem mais? Só a irmã? Irmão, eu estou com vontade de dar para você. Se você quiser ir, eu te pago a passagem de ônibus para você ir. Você vai até o Jabaquara, pega lá e vai até a praia e volta. Eu pago para você ir, irmã. A igreja vai juntar, vamos fazer uma vaquinha. Eu dou o dinheiro da passagem, eles vão dar o dinheiro do frango, da farofa. Pra você fazer um piquenique. Deus vai abençoar você. Você vai para muitas praias ainda. Amém? Mas quem já foi na praia sabe que aquilo ali é muito lindo. O negócio bonito da lasqueira, meu. A gente fica encantado, né? Primeira vez que eu cheguei, eu falei, eita, Lagoa Grande da Lasqueira. E eu nem sei nadar. Só sei nado martelo, sem cabo. Mas eu gosto de água, hein, meu? E eu gosto daquele lugar, é bonito demais. Agora, isso aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. Agora, você imagina na casa de Deus. Como é que não deve ser? Essas cachoeiras que a gente vê aqui, será que Deus fez uma cachoeira, essas cachoeiras bonitas para nós aqui? E na casa dele, como é que deve ser uma cachoeira de Deus, mano? Ô, velho, a cachoeira de Deus deve ser muito louca, velho. Eu acho que a gente ia ficar assim, ó, na cachoeira, olhando para a cachoeira de Deus. Igual o Chaves. Deve ser muito lindo o céu. Então, além de você ter uma vida boa aqui na terra, Deus quer que você tenha uma vida top das galáxias pela eternidade, ao lado dele. Isso é coisa que só Jesus pode oferecer. Só Jesus pode oferecer, e não tem outro caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Mas, solta o tema aí, rapidão. Até para você chegar em Canaã, você tem que ter coragem para caminhar, irmão. Tem que ter coragem para caminhar. Por que Deus fala? Por que Deus fala para Josué? Josué, tenha coragem. Olha o caminho. Olha o caminho que ele tinha que correr. Josué estava no meio do deserto. Canaã está atrás dessas dunas aqui, ó, atrás dessas areias. Não dá para ver. E no deserto tem uma coisa interessante, que existem as miragens, né? Parece que é água, mas não é só o calor do deserto. E Deus diz a Josué, olha, eu tenho uma Canaã para você, Josué. Eu tenho uma Canaã para este povo. Mas tem que ter coragem para começar a caminhar. Tem que ter coragem, irmão. Uma pessoa que sabe que Canaã está lá na frente, mas que ela não tem coragem, ela não vai trilhar esse caminho. O que Deus está dizendo hoje é, tem que ter coragem para caminhar.
E para começar a caminhada, Amós, capítulo 3, versículo 3. 1, 2, 3, leiam. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Para você iniciar uma caminhada com Deus, você precisa estar de acordo com Deus. Não dá para começar uma caminhada de acordo com o mundo. Não dá para começar uma caminhada com Deus rumo a Canaã de acordo com as pessoas que estão à sua volta. Não dá para começar uma caminhada com Deus rumo a Canaã. E eu estou falando de Canaã nos dois sentidos, amém, queridos? Todas as vezes que eu falar de Canaã, aqui, você lembra, uma vida top das galáxias aqui, nessa vida curta e na eternidade com Deus. Amém? Não dá para começar uma caminhada rumo a Canaã se eu não estiver de acordo com Deus. Josué sabia que para começar a caminhar, o primeiro desafio de Josué nesse caminho para chegar a Canaã era o deserto. Todos querem Canaã, mas desistem da caminhada quando descobrem que terão que passar pelo deserto. Vão haver momentos na sua vida que vai ser como o deserto. O deserto, querido, é lugar de desconforto, aleluia. O deserto não é lugar confortável. Não tem ar-condicionado gostosinho aqui como está hoje. Deserto não é lugar de você curtir um churrasco. Deserto não dá para sentar à beira de uma piscina, não tem. Deserto é lugar que as pessoas só sentem calor, sede, e aquilo mata. Lugar de bichos perigosíssimos. Tem umas cobras lá, irmão, tem uma serpente lá pior do que a sua sogra, se você quer saber. É muito pior. E as sogras aqui nem precisa ficar brava também, que vocês também têm sogra. A não ser que já foi para a glória, né? Aí você não tem mais. Que Deus conforte o seu coração. Se bem que tem noivo, tem muito genro que vai sepultar a sogra com alegria no coração. Isso é pecado, hein? Isso é pecado. Queridos, é preciso ter muita coragem para caminhar rumo ao melhor de Deus, a Canaã, e enfrentar o deserto. Deus já te falou aqui nessa noite que tem uma Canaã esperando você, sim ou não? Deus já falou que é possível você viver uma vida plena nessa curta passagem pela terra, mas se você tiver coragem para enfrentar os desertos da vida, Deus também tem uma Canaã eternal para a sua vida. Quantos creem nisso? A pergunta que Deus faz essa noite é: tem coragem de começar a caminhada? Tem coragem? Porque no domingo passado eu falei coragem para romper, coragem para se desligar, mas agora é coragem para começar uma caminhada rumo a Canaã. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Para você caminhar no deserto, irmão, você vai passar por situações. Tem irmãos aqui, ó, já vivendo já essa situação. Tem pessoas que entregaram suas vidas a Cristo e que a impressão que tem é que o deserto, que não está acontecendo nada na sua vida. Está um deserto. Não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada mudando. Meu pai continua do mesmo jeito, minha mãe continua do mesmo jeito, minha família continua do mesmo jeito, eu continuo desempregado. Aliás, vou abrir aqui uma situação, como é que fala? Uma estatística para você que está precisando de um emprego. Preste bem atenção. De cada 10 pessoas, de cada 10 que chegam na igreja, quando elas falam comigo assim: pastor, passam um mês, elas dizem assim, preste bem atenção, elas dizem assim: pastor, tudo que eu preciso é só de um trabalho. Se eu arrumar um trabalho, pastor, quando eu ouço isso, eu entendo que essa pessoa não vai chegar em Canaã.
Porque no dia que você arrumar um trabalho, você abandona a caminhada e fica no deserto mesmo. De cada 10, um com esse pensamento permanece na caminhada. Arrumou um trabalho, mete marcha, esquece. E o diabo, quando ele quer tirar alguém da igreja, ele vai preparar o trabalho certo. É trabalho que você quer? O diabo disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Isso não foi Deus que falou, não. Isso foi o diabo que falou. Você quer trabalho? O diabo tem para te dar. Você quer dinheiro? O diabo tem para te dar. O que mais você quer? Mulher? O diabo tem para te dar. Agora, se você quer vida eterna, só Deus tem para te dar. E para chegar em Canaã, vai ter que passar por deserto. A pergunta é: tem um trabalho que te paga R$1.500, mas você trabalha de segunda a sexta num horário que você pode vir à igreja. E tem um outro que vai te pagar 3.000, só que você só tem folga na segunda-feira. A maioria escolhe o de 3.000, porque não está pensando em Canaã, está pensando só no conforto aqui nessa terra. Pouquíssimas pessoas fazem como a Evelyn fez. No testemunho dela, apareceu um trabalho que ela ia trabalhar, mas não ia ter como ela estar na casa do Senhor. Então ela rejeitou esse trabalho. E porque ela rejeitou, provavelmente ela sofreu críticas. Provavelmente alguém falou para ela: você é louca, você está precisando. Como é que é? Tem muita gente que vai falar assim, ó: na verdade, você está querendo ficar vagabundo. O serviço está aqui na porta, o serviço está batendo na sua porta e você não quer. Ainda está escolhendo ainda quer escolher o tipo de serviço. Ah, não vou te ajudar mais não. Glorifica o nome do Senhor, porque quando as pessoas pararem de ajudar você, agora você depende só de Deus. Mas Deus vai honrar. Deus honrou a vida dela, por que não vai honrar a sua? Deus honra. Irmãos, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de ficar. Então, se alguma coisa não está acontecendo do jeito que você está querendo, talvez o que está acontecendo é: Deus não está trabalhando à sua volta, Deus está trabalhando em você. Talvez o que você não está conseguindo enxergar é: ah, mas não está acontecendo nada à minha volta. Mas é exatamente isso. Deserto é lugar que aparentemente nada acontece. Nada acontece no deserto. Até o vento do deserto é quente, é desconfortável. No deserto parece que não está acontecendo nada, mas Deus está mudando o povo. Quando Deus leva o povo para o deserto, Deus não ia mudar o deserto, Deus queria mudar o povo. Tirar o coração de escravo, tirar o coração de Egito, para levar para uma terra que mana leite e mel. Deus não vai deixar você entrar nas coisas dele, se o seu coração permanece no Egito. Deus não vai deixar você chegar em Canaã, se o seu coração pertence ao mundo. Deus não vai deixar você entrar no céu, se o seu coração não pertence ao céu, pertence ao mundo. Por isso o deserto é um local especial, porque é o local onde Deus nos trata. Se não está acontecendo nada na sua vida, não deixe o diabo falar ao seu ouvido, porque o diabo vai falar no seu ouvido: volta. Lá no mundo você não estava passando por isso. Quando você estava no mundo, você tinha trabalho. Quando você estava no mundo, você tinha comida, você tinha carro, você tinha mulher, você tinha homem, você tinha não sei o que, tinha isso, tinha aquilo. E agora que você está na igreja, indo para Canaã, não tem nada. O diabo vai falar isso, mas você diz a ele: ei, diabo, deixa eu falar para você, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu vou chegar em Canaã, eu vou chegar sim, porque Deus está me conduzindo. Aleluia! Aleluia! O Deus que eu decidi, o Deus pelo qual eu decidi andar junto, é Ele que vai me levar aonde eu preciso chegar. Amém? Quando o diabo vier falar com você, colocar em você pensamentos de desistência, e ele vai fazer isso, porque é a função dele, é o que ele sabe fazer, atrapalhar o cristão de chegar a Canaã. Mas quando o diabo vier falar com você, desista. Muitas vezes o diabo diz: o testemunho aconteceu com ela, mas é só com ela, para você não. Deixa eu dizer, Deus não tem filhos queridinhos, Deus tem filhos que o preferem mais.
E se você preferir o Senhor mais do que os outros, você vai ver o carinho de Deus mais do que os outros. Oh glória! Quando o diabo vier falar com você, desista, você diz a ele: Satanás, deserto é lugar de passagem. Deus está comigo e eu vou passar. Amém? É necessário muita coragem para caminhar no deserto. E no deserto acontece uma coisa interessante para vocês: quem não passou vai passar. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Conheci algumas pessoas, eu pastorei há pouco tempo, mas o meu sistema de pastoreio, ele não é, ainda eu consigo, né, ter um convívio com a maioria de vocês, consigo estar acessível. E a maioria das pessoas que chegam do mundo e que adquiriram bens através de meios ilícitos, quando cai da igreja, perde tudo. Ou perde uma boa parte. Na verdade não é perder. Na verdade o diabo arranca. Porque ele fala assim: já que você está indo para Deus, então dá minhas coisas aqui de volta, que eu vou dar para outro. Glorifique o nome do Senhor por isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem problema. Pode levar, diabo, leva. Não dá nada. Agora, quando o diabo tira as coisas dele, Deus está só aqui, ó, observando, ó. Isso, tira tudo. E aí você fala: estou perdendo tudo. Eu sei o que é. E Deus está só olhando assim, ó. Escolha. Você quer ficar com o diabo? Quer ficar com as coisas que o diabo te deu? Corre atrás dele lá e fala: volta aqui, diabo, volta aqui, Satanás. Não tira nada não. Eu quero continuar com você, meu amigo. Aí Deus fala assim, ó: firmeza. Agora, o diabo tirou tudo. E você olha para Deus e fala assim: agora, Senhor, agora não sobrou mais nada. Só sobrou, tudo que eu tenho é o Senhor. Daqui a pouco Deus vai começar a restaurar. E aí Deus vai colocar as coisas dele em você. Já não é mais as coisas do diabo, não é suas coisas. Agora Deus começa a colocar as coisas dele na sua vida. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O deserto, ele muda a nossa vida. O deserto, ele trabalha dentro de nós. O deserto é um lugar onde Deus trabalha o nosso interior. Porque externamente não tem nada para ver. E tudo que a gente vê não é legal. Agora, o deserto é o melhor lugar para aprender a depender de Deus. Para quem está passando pelo deserto, posso dar um conselho para você? Curta a paisagem e aprenda a confiar no Senhor. Já que você entregou sua vida para Ele, irmãos, nós precisamos entender isso. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês e falando: não, fica tranquilo, porque Deus, não vou passar a mão, não vou enganar vocês. Irmãos queridos, quando nós decidimos andar com Deus, nós vamos passar por situações difíceis, mas nós precisamos entender que Deus está conosco. E se tem um lugar que é bom, se tem um lugar de milagre, se tem um lugar onde você vai ver milagre acontecer todo dia, é no deserto. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de provisão. Deserto você não vai ter fartura. Aliás, nem precisa. Quem precisa de muito dinheiro no deserto? Não tem nem mercearia lá para a gente comprar as coisas. Não tem concessionária. Não tem loja de jet ski, de barco. Não tem nada disso. Para que eu quero dinheiro? Eu só preciso de Deus. Do deserto eu preciso aprender a depender apenas de Deus. Então, se tem alguém aqui passando por deserto, gruda no Senhor, mas gruda com força, que você vai ver como é que vai começar a acontecer milagres todos os dias na sua vida. Todo dia você vai ver um milagre acontecer. Todo dia você vai ver a provisão do Senhor. Porque Deus não vai deixar você morrer no deserto. Ele não é um Deus irresponsável. E quando você entrega a sua mão, quando você levanta a sua mão para o Senhor,
Quando o pastor diz: quem quer entregar a sua vida a Cristo, e você tem uma coragem de levantar as suas mãos e dizer: eu, a partir daquele momento, você tem dono e você tem um responsável. Deus é o responsável pela sua vida e Ele vai cuidar de você. Não vai te faltar nada e você não vai morrer nesse deserto, porque Ele tem uma Canaã para você. Aleluia! Agora eu sou responsabilidade de alguém. Antes, quando eu estava no mundo, eu era responsável por mim mesmo. Quando eu estava no mundo, eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer meus corre, como diz a rapaziada. Eu estava sempre na correria. Mas agora, eu não preciso mais fazer correria. E se eu vou fazer uma correria, é para estar na casa do Senhor, porque dele vem todo e tudo que eu preciso. Aleluias. Queridos, para quem está acostumado a depender de si, caminhar com Deus é um desafio muito enorme, muito grande. Vou repetir. Para quem está acostumado a caminhar por si só, e a depender de si, a depender do seu trabalho, da sua força, o deserto é um lugar difícil. Por quê? As pessoas que são dependentes de si mesmas, faltou água. Vai lá comprar. Aqui o dinheiro. Faltou carne. Vai lá comprar. Compra. Faltou comida. Compra. Carro quebrou. Arruma. Aqui o dinheiro. Agora no deserto, faltou água. Compra agora. Ou seja, olha Deus ensinando você a depender dele. No deserto, faltou comida. Compra onde? No deserto, faltou alimento. Compra onde? No deserto, quando acaba, a gente só depende de algo, de uma coisa: esperar em Deus. E é aqui que Deus começa a nos trabalhar. Porque quando você aprende, uns vão aprender rápido, outros vão aprender mais devagar. Mas quando você aprende a depender de Deus, as coisas começam a acontecer muito rapidamente. Porque agora tudo que acontece, você glorifica o nome do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Nada mais vai te faltar. Nada mais. Quando você aprende a depender de Deus, quando você aprende a confiar no Senhor, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, esse é um tempo que Deus está ensinando você no deserto a depender mais dele. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Deserto é o melhor lugar para aprender a depender de Deus e viver milagres. O povo de Israel, enquanto estava no deserto, enquanto estava no Egito, preste bem atenção. O povo de Israel, enquanto estava no Egito, eles não sabiam o que era milagre. Eles sabiam o que era escravidão. Mas quando eles vão para o deserto, agora eles começam a entender o que era a provisão. De noite no deserto faz menos 40, menos 50 graus. É muito frio. E lá estava a coluna de fogo aquecendo o povo. De dia, bate 50 graus. Dá para fritar ovo rapidão assim. E não pode demorar muito, senão torra. Ainda mais eu que gosto de ovo com gema mole. Rapaz, no deserto é 3 segundos. Tá pronto. Rápido. Para quem é ansioso, que belezinha. Vai para o deserto. Tudo acontece rápido. Mas vem cá. De dia, Deus colocava uma coluna, uma nuvem, para esfriar, para deixar com que a temperatura ficasse agradável para o povo andar. A Bíblia vai dizer que não faltou o sapato, as sandálias não gastavam, as roupas não envelheciam. Deserto é lugar de provisão. Deus cuida de você no deserto. Irmão, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, vamos dar tchau para esse Nutella que está dentro de nós. Nós precisamos aprender a dar tchau para esse menino, para essa menina que insiste em ficar dentro de nós, porque deserto não é lugar para crianças, deserto é lugar para adultos.
Qualquer desertinho, qualquer situação, qualquer coisa que falta, o diabo já vem, desiste e a gente cai na dele. Nesta noite Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de fortalecimento para este rebanho. Deus me trouxe aqui nessa noite para fortalecer você em meio ao deserto. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você, mesmo no deserto, mesmo nas situações contrárias, não desista, não pare. Lembre que Deus tem futuro para você. É Ele que falou, não foi o pastor. Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Não importa se é nas campinas verdejantes ou se é no deserto, Ele vai cuidar de você. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Queridos, tem gente que ao ouvir essa palavra, vai torcer o nariz. Tem gente que vai ficar chateado ao ouvir essa palavra, porque gostaria de ouvir o seguinte: não tem deserto, tem caminhos verdejantes, não tem deserto. Ó, irmãos, fica tranquilo, porque a partir de agora é só alegria. A partir de agora nós vamos cantar o hino do diácono Claudinho e o presbítero Bochecha. Só love, só love, só love, só. Não, irmão, não é só love, não, irmão. Vai ter areia, vai ter calor, vai ter situações difíceis. Mas, olha que texto lindo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Só anda no deserto quem ama a Deus, é verdade ou sim ou não? Sim ou não? Só segue no deserto quem ama a Deus. Você tem que amar a Deus, cara. Olha só, todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisa boa nos esperando. É possível. Look at me, please. Em 2004, quando eu cheguei na igreja, cheguei na Lírio, já não usava mais droga, já não. Para quem está me vendo aqui, eu sou um ex-usuário de cocaína, 5 anos na dependência pesada de cocaína, na época que cocaína não tinha essas misturebas que tem hoje aí. Viciadérrimo em cocaína. Quando não tinha cocaína era álcool, enfim, cigarro para mim era um maço e meio todos os dias, 2 maços. No final de semana fumava 4, 5 maços de cigarro no final de semana. Eu já, na sexta-feira, já comprava logo minha garrafa de Dreyer, que eu só tomava aquele negócio, só Dreyer, sem limão, sem gelo, sem nada. E quando eu cheguei na Lírio, eu já não usava mais cocaína. Quando eu cheguei na Lírio, eu já não bebia mais. Em 2004, eu já era uma pessoa que estava de boa. Deus tinha transformado a minha vida, mas eu não tinha ido para a igreja ainda. E quando foi em 2004, chegou a hora de ir para a igreja. Deus falou comigo, já contei essa história aqui. Deus falou, eu quero você na igreja. Tinha feito uma promessa para Deus, que se Ele mudasse a minha vida, eu iria para a igreja. E não vai nessa não, viu? Porque cada um tem o seu tratar com Deus. Se Deus te trouxe hoje, é porque Ele quer tratar agora, né? Depois não, tá? E andar no deserto sem Deus é burrice. E eu aceitei a Cristo como meu Salvador, e quando eu escutava palavras como essa, eu ficava imaginando, será que é verdade, mano? Será que é isso mesmo, cara? Esse negócio de Canaã, vida boa, vida próspera. E a gente, só que nós temos uma mentalidade muito pequena, principalmente nós latinos americanos, que corremos atrás do dinheiro o tempo todo. Essa pregação de vida boa aqui na terra, na Europa ela não funciona. Não funciona, porque lá eles já têm vida boa sem Deus. Por isso que eu faço questão de dizer, tem vida boa, sim, aqui na terra, mas a principal é a vida eterna. Porque essa o europeu com dinheiro não chega. O homem chega até Marte, o homem vai chegar até Plutão, o homem vai chegar até... Mas não, com esse monte de foguete aí, não chega no céu, não. Só chega até ali, ó. No céu não chega com dinheiro. Dinheiro não compra a Canaã celestial. Mas fui para a igreja e eu ficava ouvindo, será que é verdade? E o que é vida próspera? Vida próspera não é ter dinheiro sobrando. Vida próspera é ter o dinheiro que você precisa. E não somente isso. Você tem alegria para usufruir dele. Porque
Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem alegria. Tem muita gente que tem muito dinheiro e se mata em banheiros de hotéis. Então o dinheiro não é alegria. Então quando Jesus diz que tem vida próspera para você, é porque vai ter paz na sua casa, vai ter paz em você, vai ter paz na sua família, a sua família vai ser uma bênção, você vai ter alegria. Quando você tiver com vontade de comer alguma coisa, você vai comer. Quando você tiver com vontade de ter alguma coisa, você vai ter. É assim. Não que você vai ficar rico, milionário, não é isso. Isso é bobagem. A menos que você rale peito demais e que Deus te dê sabedoria e que você aprenda. Tem gente que quer ser rico, mas não consegue administrar nem as próprias finanças. Cara, se você não consegue... Por exemplo, uma vez eu fiz uma pergunta na igreja. Quanto você gasta por mês de pão? Pãozinho francês. 90% das pessoas não sabiam responder. Desculpa, você não tem a administração nas mãos. Você precisa saber quanto você gasta de pão, quanto você gasta de água. Tem gente que recebe um salário todo mês e ganha bem. E diz, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Não sabe porque você não pega uma caneta e um papel para fazer as anotações. Você tem preguiça. Tem preguiça de confrontar você mesmo. Espera aí, eu estou gastando no quê? No que eu estou gastando? Lá em casa, em 2009, quando nós fizemos o primeiro balanço financeiro que nós fizemos lá em casa foi em 2009. E eu me lembro que nós começamos por essa pergunta: quanto de pão nós estamos gastando? E era um valor assim, absurdo. E nós começamos a entender que todo dia sobrava 3 pãezinhos. Isso a gente não percebe. Ah, mas depois a gente faz torrada. Mas todo dia fazer torrada? Não é melhor diminuir 3 pãezinhos? São R$3. R$3 vezes 10 já economizou R$30. Isso vezes um ano, cara... Você vai economizar aí pelo menos, chutando baixo aí, uns R$1.000 de pão. Já dá para fazer uma viagem mequetrefe no final do ano. Tá me entendendo? Então, ser próspero financeiramente exige sabedoria. Mas o que Deus está dizendo é, eu tenho a Canaã para vocês que vai muito além de prosperidade financeira. Você vai viver bem aqui na terra. Vai estar bem com as pessoas, vai estar bem com Deus, vai estar bem com você mesmo e vai morar no céu ao final da sua vida. Amém? Jesus não enganou ninguém, querido. Jesus não enganou ninguém. Ele não falou que nós íamos ser privados de deserto. Olha só, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Relaxa, o Pai está on. É isso. Fica tranquilo. O Pai está on. O Pai está ligado. E o Pai não dorme. E vai cuidar de você no deserto e onde quer que você estiver. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar. Se você quiser viver o que Deus preparou para você, você precisa, primeira coisa, aprender a escolher entre Deus e Satanás. Segunda coisa, você vai ter que escolher entre Deus e as pessoas. Terceira coisa, você vai precisar de coragem para caminhar no deserto com Deus. E por último, precisa ter coragem para caminhar no deserto e depender de Deus. Se nós fizermos isso, certamente o caminho fica muito mais fácil para chegar em Canaã. Amém? No domingo eu vou pregar sobre, depois da Duna aqui, depois que termina isso aqui já. Então, vamos passar rapidinho até domingo, e no domingo a gente vai ministrar uma palavra. Quando a gente passar o deserto, o que acontece? Quando a gente passa o deserto, e eu espero que Deus continue falando no seu coração e ensinando você a viver da forma que Ele espera que você viva, e que você viva tudo o que Deus planejou para a sua vida. Se o teu alvo é Canaã, saiba que em todos esses momentos Deus vai estar com você. Se o teu alvo é chegar no céu, em todos os momentos Deus vai estar com você. Você só precisa definir isso bem claro e ter coragem para definir o que Deus tem para você. E só quem está decidido a viver um novo tempo de Deus, você vai poder dizer aí na sua oração: Senhor, eu quero andar com o Senhor a partir de hoje. Comece a orar, comece a falar com Deus.
Fala: Deus, eu quero andar com o Senhor. Segundo, eu quero ter coragem, Deus, de passar pelo deserto com o Senhor. Senhor, eu quero aprender a viver milagres, a depender do Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Deus, essas pessoas nessa noite ouviram a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo, de várias formas aqui, ensinou a elas que o deserto não é lugar de morrer, que o deserto não é lugar de desistir, que o deserto não é lugar de voltar atrás, que o deserto não é lugar de ficar ouvindo a voz do diabo. Deserto é lugar onde o Senhor trabalha-nos por dentro. Deserto é lugar onde o Senhor nos ensina a viver a dependência. Deserto é lugar onde o Senhor nos ensina a viver tudo o que o Senhor tem para nós nesta vida e nos preparando para Canaã. Ah, Senhor, se Satanás estava conseguindo falar aos corações e ouvidos das pessoas que estão aqui nessa noite em casa conosco online, a partir de agora, Deus, elas estão saindo daqui com uma palavra. E quando Satanás vier falar com elas, Deus, que é para elas desistirem em meio ao deserto, quando elas acharem que não estão acontecendo nada, que elas vão lembrar que o Senhor está fazendo mesmo que os olhos não estão vendo. Ah, Deus, e que elas possam avançar, que possam crescer, que possam evoluir, que possam amadurecer, e que ao chegar será o final de cada deserto. Ah, Deus, que elas possam dizer: antes eu ouvia, só de ouvir falar, mas agora eu conheço por andar junto. O Senhor andou comigo em meio ao deserto, o Senhor anda comigo em Canaã, o Senhor anda comigo em todos os lugares. Ah, Senhor, ensina-nos a depender somente de Ti, em qualquer situação, em qualquer lugar. E é isso que nós aprendemos e queremos levar para a nossa vida. Quem concorda comigo diz amém, e aplauda o nome do Senhor se você recebe esta palavra. Aleluia.